Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando mais um Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões, episódio de hoje, número 193, Chico Firman. Eu queria dizer que é 193, a gente não pensou até agora que vai fazer no 200. E acho que não vai fazer nada de diferente. Não, vai fazer, vai ter que fazer alguma coisa, não é possível. Eu não sei, eu sei que eu tô meio perdida hoje, eu não sei nem que dia é hoje da semana, porque não é o dia certo do Cinema na Varanda, né? Nós estamos meio perdidos no espaço aqui. É o cinema na sacada. Piada infame, né? Pra começar. A gente já começa. Aliás, falando em piada infame, qual é o título do episódio de hoje? Não tive tempo hoje de falar esse título maravilhoso criado, Dublê DiCaprio. Esse título é pra entrar na antologia da Varanda. Entrou nos anais da Varanda. Entrou nos anais. Chico Firman, o que quer dizer esse Ou título? saiu dos anais da Varanda. Fundo nos anais Mais da Varanda. provável. Tenta explicar pra quem não entendeu. Olha, querido ouvinte da Varanda, querido varandeiro honorário, é o seguinte, o Michel, toda vez ele lança a grande pergunta que é: qual vai ser o título? 5 minutos antes de começar a gravação. E isso, a gente sempre esquece muito e mesmo assim saem títulos brilhantes, vocês sabem, né? E aí o Michel fez: qual vai ser o título da semana? Aí eu pensei assim: dublê de corpo, dublê DiCaprio. Então foi assim, foi uma sucessão de coisas. Não tem muita explicação, só tem dublê. Tem muita explicação. O filme entre os personagens principais tem um dublê. Sim. Que é dublê do Leonardo Do DiCaprio. DiCaprio. Exato, que é o Brad Muita Pitt. explicação, E o não que é? é que tem a ver o Só Brian De no filme Palma do com Tarantino, isso? o Brad Pitt é dublê de alguém, né? Não é o principal. Enfim, É isso aí. verdade, É. é verdade. A parte do De Palma é meio comentário interno, né? É cinefilia pura, De Palma né? era cinéfilo, como o Tarantino É. E também. como nós somos, e como nós os somos, varandeiros que e é ouvem isso. são. Exatamente. Você Então- entendeu alguma coisa que eles falaram, Cris? Não. Ótimo. Que bom. Varandeiros e varandeiros, está começando mais na varanda. Então vamos falar hoje sobre Quentin Tarantino. Finalmente chegou a hora do Tarantino, né? Porque nós já falamos de Tarantino, Thiago. Não sei se você se lembra, que faz tantas décadas. Foi no episódio número 2 da Eu lembro, Varanda. foi um Número belo 2. papo sobre Pulp Fiction, não? Não, Sim. não. Tava estreando. Não. Foi sobre Kill Bill Volume 3. Falamos Não, quer dizer, no episódio número 2 sobre uma quantidade gigantesca de filmes e chamava-se Life on Mars. Estávamos todos tristes com o David Bowie tinha nos deixado e entre um tema e outro tocamos um pedacinho de uma música do David Bowie. Começamos os bonito isso, especiais e falamos sobre o filme Os Oito Odiados. Isso lá em 2016. Janeiro de 2016. Caramba. Pois então, agora chegou a hora da gente fazer um revival da carreira do Tarantino e também falar do filme novo. Antes da gente começar, eu queria saber de vocês, primeiro, um tweet, Thiago Faria, resuma. Resumir o filme novo do Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood? É isso? Exatamente. Então, eu me diverti muito, acho que foi o filme dele que eu mais me diverti desde Bastardos Inglórios. Ultrapassou talvez. 140. Não, 280 agora, né? Tem mais 140. Mas posso dar um clickbait? Posso dar um clickbait? Segue o fio. Mas Reticência. o final tem uma grande questão que eu vou trazer depois. Muito aqui bem, pra vocês. vamos discutir essa grande questão. Chico, dê seu tweet sobre o filme. Melhor filme do Tarantino desde Bastardos Inglórios. E o final é ótimo. Muito bem. Cris Lume, sua vez. Fogo. Fogo, cuidado com essas palavras. E você, Michel? Nossa, eu não estava preparado para isso. Não tá? Você Não. bota Você todo mundo lança na a fogueira. roubada. Eu lancei a roubada, mas eu segui ordens. Alguém teve essa ideia. Não, mas aí falta você, papai. Fala aí. É. Qualquer coisa. Fanfarrão, né? Tarantino cada dia mais fanfarrão, né? Fanfarrão. Cada dia mais fanfarronices no cinema de Quentin Tarantino. A Cris fez um comentário que acabamos não destacando, né? Estamos lançando o podcast mais cedo. Quer dizer que não terá programa na segunda, porque já está desde antes. Então, como tínhamos o filme do Tarantino aqui prontinho, já deixamos para os nossos ouvintes poderem assistir o filme e ouvir o nosso podcast instantaneamente. Certo, Cris? Certo, afinal de contas, Tarantino é um cineasta que com certeza mobiliza os ouvintes da Varanda. Fale mais sobre esse cineasta pop autoral que mobiliza
os ouvintes da varanda. O sobrenome dele é aquele tipo de cineasta que virou uma marca, né? Quando a gente fala de Tarantino, tarantinesco e tal, é uma marca, não tem como, né? É uma característica muito, muito própria do cinema dele. E eu acho que nesse filme, mais uma vez, ele honra a grife que ele criou. É isso, Boa. Chico. Tarantino é um... Uhum. Você fala a palavra Tarantino, já vem na imagem muitas referências. Vem na imagem o cara que trabalha lá no departamento de arte, lá no meu trabalho, no trabalho da Cris, que é Pedro Tarantino. Olha que inveja. Temos isso! Temos, já pensou? Mas é isso, assim, Você nunca trabalhou com o Pedro Eu Tarantino? acho que o Chico foge do tema, assim, com uma habilidade incrível. Ele tá falando sobre o trabalho dele. Conta mais, Chico, e fala aí sobre a isso, galera. apenas isso. Enfim, mas o Tarantino, eu acho que... A gente sempre fala, o cineasta tal é um dos mais importantes dos últimos anos, mas o Tarantino realmente é um cineasta importante nos últimos 25 anos, né? Bastante coisa. 25? 25. Eu acho até que ele teve que se provar um cineasta importante porque ele perigava ter se tornado só uma grife com data de validade. E ele acabou tendo que mostrar que ele poderia fazer mais, fazer diferente, fazer filmes mais complexos, filmes que desafiavam até os fãs dele. Então parece que a carreira dele tem um quê de maratona, né? Cada filme é uma prova ali pra ele. É o preço Exato. de chegar num patamar que ele chegou, né? É uma prova pra ele, mas também cada filme dele é um acontecimento, né? Sim. Assim, tem um grande público que se interessa, cada notícia que sai sobre a produção do filme é guardada com muita expectativa, né? Então, o filme do Tarantino sempre é um dos pontos altos da cinefilia no ano. Você pode depois gostar ou não gostar do filme. Será mas... que o filme novo do Tarantino vai entrar na lista de melhores filmes do Tarantino, que ele faz todo ano, solta todo ano os melhores do ano? Quem sabe? Interrogação. Já teve algum filme dele que ele já colocou? Acho que... Não sei. Eu acho que ele não faria esse tipo de coisa. Tarantino faria, né? Mas não sei. Talvez melhor não. Talvez ele pensasse 2 vezes. Tarantino é um cineasta das referências, né? Eu falei inicialmente, mas ele adora trazer referências e mais referências do que ele gostava, desde a época dele de gerente de locadora de vídeo, Thiago. Sim, assim ele ficou conhecido principalmente no início da carreira, né? O filme que marcou esse começo da trajetória do Tarantino, que foi o Pulp Fiction, depois, claro, do Cães de Aluguel, o segundo, né, o Cães de Aluguel foi uma revelação, mas o Pulp Fiction que tornou o Tarantino um grande Explodiu, cineasta na e tudo verdade, mais. né? E consolidou essa grife Tarantino. Então, quando se falava em Tarantino no meio dos anos 90, a gente pensava num roteiro muito engenhoso, pensava em citações de outros filmes, um cineasta cinéfilo que devorava fitas VHS na locadora, enfim, tudo isso. O que aconteceu foi que o próprio Tarantino tentou um pouco desconstruir essa imagem e mostrar que o cinema dele não era só isso. Então, daí pra frente, você tem filmes bem diferentes dessa imagem que ele construiu no comecinho da carreira. Um filme como Jack Brown é muito diferente disso. Tem um outro tom, tem outro ritmo, tem uma preocupação com personagens. Um filme como Kill Bill tem toda uma riqueza visual que não estava no início da carreira dele. Enfim, o cinema dele foi se desdobrando de várias maneiras até chegar no ponto em que está hoje. É isso, Chico. O que mais? É isso, e eu acho que você ele falou trouxe aí? que ele é um... Porque ele resgatou muita coisa, né? Que tava meio esquecido. Resgatou, e eu acho que ao longo da carreira dele, o tipo de referência que ele faz foi mudando. Eu acho que a gente tinha referências muito literais, muito de texto falando, né? Citando o filme, quem você conhece e tal, sei lá, mostrando o repertório dele. E depois eu acho que ele conseguiu levar isso para a maneira de filmar, para o jeito que ele organiza o filme, a maneira como ele constrói uma narrativa. No Kill Bill, para mim, essa é a grande virada dele. E eu percebo, por exemplo, no filme novo, que ainda tem uma terceira maneira que é um Tarantino mais... meio cinéfilo romântico, assim, meio lembrando do passado com carinho, assim, não apenas sendo sarcástico, não apenas sendo... Eu acho que tem algumas cenas do filme que eu acho que tem um Tarantino bem fofo. Chico, seria um Tarantino mais maduro, talvez? Um Tarantino mais velho? Acho que sim, acho que tem tudo a ver. Porque o Tarantino, como a gente sabe, ele acabou de sair da adolescência, né? Ele sempre me pareceu um pouco adolescente na maneira de ver
o cinema, mas eu vejo alguns pontos da carreira dele que pra mim são pontos de virada. Depois do Pulp Fiction, claro, que foi o filme que marcou essa primeira fase, você tem o Jackie Brown, que é um filme com personagens mais densos, ele tenta tirar essa estrutura mais superficial do filme. Talvez seja o filme mais pé no chão dele. Pra dele. dar uma humanidade aos personagens. Jack Brown marcou muito isso. Depois tem Kill Bill, que é o filme da explosão visual e de toda uma experimentação que você não via tanto nos filmes anteriores. Eu acho que também é um marco para ele. E aí tem Bastardos Inglórios, que é o filme em que ele pega um acontecimento, um fato histórico, na Segunda Guerra Mundial, no caso, e dá uma versão nova, uma versão tarantinesca para a história. E isso também é um outro momento que acabou marcando essa fase mais recente dele. Então acho que esses filmes acabam marcando viradas na carreira do Tarantino. Cris, você também acha isso? Que ele saiu de um cinema muito de artes marciais e filmes quase policiais para tentar, de alguma forma, recriar a história com uma visão dele dos fatos ele faz e brincar uma coisa, com isso, mas... Ele faz uma coisa, recriar a história, é isso mesmo que ele faz, né? Ele tenta contar a versão dele, assim, de como seria. Ele toma um cuidado de tentar reproduzir época, de tentar reproduzir com muito apuro mesmo, mas para tentar contar usar nomes de dele. Personagens verídicos, muitas vezes, esse filme, então quase todos, né? Eu acho que mais do que usar nomes, ele cria realmente uma outra realidade. É como se ele pegasse a manopla do infinito, estalasse o dedinho e voltou para uma outra coisa, e ele a partir dali segue uma outra coisa, uma outra linha temporal, vamos dizer assim. São quase contos de fadas reescrevendo a própria história, né? O Bastardos Inglórios podia ser Era Uma Vez na Segunda Guerra. Sim, O Django podia ser Era Uma Vez no Velho Oeste. no período da escravidão, enfim. E esse é o Era Uma Vez no Hollywood dos anos 60. Exato. Eu achei engraçado porque enquanto eu via esse filme novo dele, que lembra muito essa estrutura que ele criou no Bastardos Inglórios e trouxe de novo no Django, eu lembrava do Chico falando sobre filmes de super-herói, como filmes de super-herói criam universos paralelos em que tramas se desenvolvem sem depender uma das outras, mas com os mesmos personagens. Então, é mais ou menos o que ele faz, né? Não, exatamente. É uma lógica de super-herói, de história de super-herói. Mais do que filme, de quadrinhos, eu acho. Mas dentro de toda essa liquidificação que a gente bateu aqui de referências e ideias de Tarantino, o cinema do Tarantino agrada? Olhando para a carreira toda dos 8 filmes anteriores. Pra mim sempre agradou. E tem uma ligação sentimental, né? O Pulp Fiction foi um filme que eu adorei quando eu vi pela primeira vez no cinema. Eu era adolescente, então daqueles filmes que fazem você virar cinéfilo pra sempre, né? Você quer ver todos os filmes depois desse. Eu fui ver 3 vezes no cinema Pulp Fiction. Pra mim, eu lembro da sessão até hoje. Eu não era censura 18 anos, eu não tinha 18 anos ainda, então eu entrei meio ali criminoso, com medo de ser barrado, mas consegui, foi tudo certo e adorei o filme. É um filme muito vibrante na maneira como ele é construído. Eu acho que pra quem começa a gostar de cinema, aquilo marca, né? É alucinante, talvez. Então, enfim, você vê um diretor que ama o cinema realmente. E na época que alguns dos atores estavam no seu auge, né? Bruce Willis estava ali, uma grande fase com relação à bilheteria, Samuel Jackson cada vez mais... mas John Travolta foi meio que um resgate, né? John Travolta ressurgiu. Explodiu ali, né? Exatamente. Na verdade. E o John Travolta começa uma marca do Tarantino que é de recriar as carreiras, né? Ele faz com John Travolta, ele fez, eu esqueci já com quem, mas enfim, ele fez com Kurt Russell, com vários atores, assim. Mas o grande astro do filme, sem dúvida, era o Tarantino. Como diretor. Sim, até porque é um filme mosaico, né? Filme painel, com vários personagens. Mas o que eu acho que o Pulp Fiction, além dessa coisa de falar diretamente com um jovem, com um cinéfilo jovem, a pessoa que está se interessando por cinema ali, ou que, sei lá, está começando a descobrir os grandes cineastas, ele pega um cineasta novo, que tem muita informação, que tem muita cinefilia, que traz várias coisas e ainda faz um filme que é muito divertido, é muito ágil, é muito jovem, é muito cheio de novidade. Então, é um prato cheio para virar um clássico, e virou um clássico. E além disso, o filme é, sem dúvida, o filme mais influente dos anos 90 e talvez um dos mais dos últimos 20, 25 anos. Porque depois do Pulp Fiction, o cinema independente americano
virou sub Pulp Fiction, né? Durante pelo menos, sei lá, uns 10 anos ficou lá. Muita gente imitando. Todo mundo fazendo historinha contada de trás pra frente, coisa intercalada, flashback, não sei se é, e tudo muito rápido, edição rápida, Trilha tal, sonora muito diálogo, marcante. trilha sonora marcante, com vários sucessos. Então, virou um modelo. Que o diga Guy Ritchie, né, Chico? Nossa, pois é. Guy Ritchie nunca chegará num... Mas a carreira dele veio do Pulp Fiction. num filme Veio. queimado, num fotograma queimado de Tarantino. Não só dele, porque eu lembro que eram vários filmes muito parecidos. Mas aí, agora que vocês falaram do Guy Ritchie, acho que dá pra gente discutir uma coisa que, assim, é um questionamento que acho que ali no começo da carreira do Tarantino, ninguém tinha por que colocar, e agora, como os tempos são outros, já colocaram nesse filme, Não Era Uma Vez em Hollywood, e já virou uma polêmica, que é falar sobre misoginia do Tarantino, que as mulheres não estão bem tratadas na cinematografia do Tarantino, que nesse filme, enfim, tem uma visão um pouco violenta contra a mulher, vamos dizer. E, o Kill Bill também, se você for lá ver todas aquelas entrevistas da Uma Thurman falando que ela quase morreu na captação e tal, e tal, e tal. E eu acho curioso, que é uma coisa assim, que ela ali no começo do cinema dele não era uma questão, e que agora, porque, né, os tempos mudaram e tal, é uma coisa que é mais questionada e ele não quis responder na coletiva, ele quis sair pela tangente. Vocês acham que o cinema do Tarantino é muito masculino? Eu acho que sim. Masculino, com certeza. Eu acho que é um cinema de menino. Eu também acho. Porque eu acho que, assim, do Guy Ritchie pior ainda, assim. Sim. O Guy Ritchie levou isso a um outro patamar, nível. assim, uma coisa... O Guy Ritchie quase nem é cinema, gente. Não, o Guy Ritchie é de menino chato, né? Ainda tem menino chato, De menino bullying. chato que acha que é legal. Que faz bullying no amiguinho. Exatamente. O Tarantino ainda criou personagens interessantes femininas, né? Jack Brown. Mas eu acho que não era muito uma preocupação dele, porque era uma época em que isso não era cobrado. Exato, não, eu ia exatamente. Olha, eu acho que tem mais a ver, o que eu queria discutir aqui, tem mais a ver essa coisa da... Olha como o olhar hoje é diferente, A cobrança é diferente. Não, né? eu acho que é exatamente isso. Assim, o tempo mudou, as cobranças mudaram, e você tem que aí responder pelo que já era, né? Pelo que passou já. Então, é difícil. Super. Mas realmente o que a Cris falou, o que a Cris questionou é verdade. Assim, ele nunca foi o maior favorável às mulheres, né? O maior defensor das mulheres. Mas não acho que isso seja misoginia, não. E tem outros elementos também do cinema dele que foram ficando mais discutíveis com o passar do tempo. O uso da violência, por exemplo. No início ele fazia isso com uma naturalidade muito mais tranquila do que ele passou a fazer depois. Depois ele tornou muito mais artificial para deixar marcado que aquilo era quase um cartoon, enfim. Isso. Ele foi mudando um pouco o cinema meio dele. Sátira, né, eu acho que agora. os primeiros filmes dele, a violência, ela passa pelo filme inteiro, assim, né? Você fica o filme inteiro tomando tapa na cara, meu Deus, assim, espirrando sangue na sua cara. Agora, assim, aos poucos, ele foi fazendo isso, ele foi demarcando mesmo e tentando dar até um tom meio de pastelão, de surreal, assim. Acho que nesse filme novo não é diferente. Eu acho que ele tenta justificar a cena e uma certa violência contra a mulher, tentando dar esse tom meio humorístico quase até. Mas o cinema do Tarantino, por essa veia tão pop, esse diálogo tão grande com um público ávido por se divertir, acaba se tornando um cinema superficial de alguma forma, de não tratar temas, de não ir além em algumas questões. Misoginia a gente já aqui discutiu, não chegamos à conclusão que seja isso, é muito mais um cinema masculino mesmo, de sangue, violência e porrada, né? Mas vocês acham que ele deixa a desejar nessas coisas e fica só nessa coisa do visual, do vou agradar, vou fazer dar risada? Porque eu não acho, eu acho que ele de Bastardos pra cá começou a ir além, porque de Bastardos pra trás ele ia buscar outras coisas, ele interessava pra ele outras coisas, então fazer um filme policial como Jack Brown, ou um filme sobre submundo. Então eu não acho que fosse um cinema superficial, mas tem gente que acha que ele é só entretenimento pra comer com pipoca e não tem nada ali. Não acho. É porque assim, eu acho assim, a gente pode ter mil visões sobre uma determinada coisa. Por exemplo, o Jack Brown, eu acho que é um filme super feminista. Apesar de eu ter acabado de falar que ele não é feminista, mas é porque assim, é um ponto de vista de uma mulher negra, mais velha, entendeu? É tudo ela ali, e é um filme que ela dá o tom do filme, que muda totalmente o que ele estava fazendo até ali.
Não sei, eu acho que tem muitas coisas ali. E também tem isso do que a gente acha que é profundo ou não. Por exemplo, se você for pegar a carreira do De Palma, é um cineasta que teoricamente não é profundo. Uhum. Mas é um cineasta que é extremamente técnico, artístico, cinéfilo também e tal. E aí, essa é a profundidade dele. É essa a profundidade dele. Eu acho que assim, talvez em temas ele não vai ser nenhum Bergman, nenhum, sei lá, enfim, nenhum cineasta mais denso mas mesmo. Mas o jeito dele, ele discute nazismo, discute escravidão. Sim, quer dizer, isso eu acho. Ele traz os temas, né? Por exatamente. Eu acho que ele traz, que ele traz para uma nova geração, um novo momento também tem isso. Eu acho que ele se comunica muito bem com o público. E você, Thiago? Sim, eu concordo, e principalmente quando o Chico fala nessa diferença de profundidades, né? Por exemplo, o Jack Brown eu acho que é um filme muito profundo na construção de personagens. Ponto. Pra mim isso basta. Eu não quero ver uma grande discussão sobre racismo, por exemplo, num filme do Tarantino. Não é o que eu busco no filme dele. Quando ele foi discutir racismo, não deu muito certo. O Kill Bill, eu acho que é um filme muito profundo na construção visual. Eu acho um filme incrível. Eu vi várias vezes, eu memorizei cenas. Eu acho que é muito rico visualmente. E aí tem uma profundidade também. Buscar profundidade só em tema, eu acho que limita um pouco a maneira como se vê o cinema. E eu não acho que esse seja o forte do Tarantino, viu? Mesmo no Bastardos Inglórios, quando ele quis falar de Segunda Guerra, eu não acho que foi tão profundo. Acho que ele vê por um viés do cinema, principalmente. Eu também acho. E de recriar imagens e narrativas. Ele aproveita o tema pra colocar ele dentro da história, mas nunca é o principal. O principal é como ele cria as tramas, as narrativas e visualmente, né? Eu acho que... Mas ele se aproveitar de coisas importantes, eu acho legal ele colocar isso. E ele, assim, é realmente um dos grandes cineastas, um dos cineastas que fazem melhor essa coisa de costurar as referências no filme. O Bastardos Inglórios é uma citação a muitos filmes B, não só Bastardos Inglórios, né, mas assim, especificamente o Bastardos Inglórios. Ele tem um nome muito parecido com um filme italiano de meio exploitation, de Segunda Guerra, que é de 78, que no Brasil se chamou Assalto a Trem Blindado. Tem pouco da trama desse filme ali, mas tem muito dessa coisa mais popular do filme. Da alma do Kill Bill é praticamente uma releitura de um filme chinês chamado Lady Snowblood, que é a história de uma mulher que vai se vingar porque sofreu XXX. Visualmente é muito parecido, tem muitas ideias parecidas, mas você vai ver que o Bill é uma obra de arte, assim, o primeiro, o segundo não acho. O Jack Brown é quase como uma refilmagem de um filme Blaxploitation também, né? Porque eu acho que ele nunca negou essas coisas. Um mérito do Tarantino, que eu achei bem importante para a geração dele, foi mostrar que essa ideia da originalidade pura é um mito, exatamente, né? Você não vai conseguir fazer um filme 100% original. Os filmes nascem de outras ideias que já apareceram, e ele explicitando como o filme é feito quase como uma colcha de retalhos, ele mostra que nada é 100% original e que o mais importante é a maneira como você reprocessa essas ideias, essas imagens num cinema que é seu. Como você conta e não só o que você conta. Exato. Né? Ô Cris, como você começou com o Tarantino na sua carreira de cinéfila? Comecei com Pulp Fiction e depois eu fui assistir Cães de Aluguel. Gosto muito dos dois. Eu fiquei alguns anos, como é que eu vou dizer assim, meio chateado, porque Pulp Fiction eu não vi no cinema e depois estreou na Tela Quente. Como é que chama? Aquele da Globo? Passa segunda-feira à noite? Tela Quente. Tela Quente. Acho que passou na Tela Quente, eu lembro bem disso. Sério? E eu criança, queria ver, todo mundo falava desse filme e eu tinha aula 7 da manhã, tinha que estar na escola, estava cedo, minha mãe não deixava ver filme depois das 9h30, tinha que dormir, e fui dormir. Aí no dia seguinte, depois da aula, todos os meus amigos contando do filme, refazendo cenas, zoando, fazendo bullying, e eu lá, não vi. Como é que queria saber? Fiquei anos, aquela coisa me remoendo, até fui na locadora, aluguei, consegui finalmente assistir. Então foi meio traumático pra mim assistir finalmente Pulp Fiction, que eu acho um filmaço. Mas, Michel, pensa que você viu Pulp Fiction pela primeira vez em inglês, eles viram dublado na tela quente. Sim, com certeza, com certeza. Não. Eu não sabia desse impacto quando foi exibido na tela quente. Nossa, foi um terremoto, então. Foi um terremoto. No meu mundinho só se falava disso 3 dias.
da cena do Bruce Willis, do Samuel Jackson, não sei o que lá, da arma. Nossa, era... Porque pro cinema foi um terremoto, Foi, né? né? Ele ganhou a Palma de Ouro em Cannes, depois foi indicado ao Exatamente. Oscar e, enfim... No ano em que foi lançado já provocou muito impacto. Não foi nem O- depois, foi no O próprio Tarantino ano. já causou com Cães de Aluguel, que foi filme de Sim. estreia, que já foi super bem recebido. Eu li algumas coisas e a gente considera o maior filme independente do cinema americano. Mas ele não teve, apesar dele ter sido muito bem recebido, ele não teve 1/10 da repercussão que o Pulp Fiction teve, Até porque o inclusive Pulp de Fiction depois foi público. pra Cannes, né? que Eu eles ganharam a lembro- Palma, aí Eu mudou, lembro né? que eu vi o Cães de Aluguel no cinema em 93. Eu acho que foi lançado em 93 mesmo no Brasil. E assim, não existia Tarantino, na verdade, né? Então eu vi como um cineasta qualquer. E eu achei um pouco chato, inclusive, quando eu vi. Mas aí eu fui ver o Pulp Fiction, fiquei tão apaixonado, fui rever, comprei o VHS do Cães de Aluguel e revi, e aí empatou com o Pulp Fiction, achei maravilhoso, achei incrível. Madonna, Like a Virgin, com mafiosos, enfim, e... Porque tem, vocês lembram que eles falam, né? Do Like a Virgin, Sim, eles sim. discutem. Aí, enfim, eu acho que é um cineasta que, assim, foi, sei lá, acho que a nossa geração acompanhou tudo, né? É, o primeiro filme Acho que a dele, nossa geração 92. mudou junto com ele, né? Porque É. eu lembro quando eu vi Cães de Aluguel, eu vi antes do Pulp Fiction, eu vi em VHS. E eu lembro que na época o Tarantino era conhecido como aquele diretor que o Scorsese elogiou. Porque o Scorsese tinha elogiado o Tarantino, o Cães de Aluguel, e aí daí começou o hype, né? E o Cães de Aluguel, pra quem assiste muito cinema hoje, que é cinéfilo hoje, mais jovem, não imagina como era na época o impacto que os diálogos do filme provocaram. Aquela coisa do diálogo bem escrito, com várias sacadinhas, com Ninguém piada. fazia aquilo, né? Ninguém fazia. Então, tinha uma coisa meio teatral até na maneira como ele escrevia, de que o texto dominava tudo e os atores brilhavam muito no filme. Isso era algo muito da época mesmo. Era muito marcante para quem viveu aquele período. Acho que é difícil reproduzir para o público de hoje o impacto que aquilo tinha. E o Pulp Fiction levou isso para um outro nível. Era um roteiro muito imprevisível, com tramas que parece que tinham uma estrutura muito quase assimétrica mesmo. Elas começavam e eram interrompidas, depois voltavam num determinado ponto que você não estava esperando que elas iriam voltar. Enfim, roteiro muito bem escrito, né? Muito engenhoso mesmo. E os personagens tão marcantes, né? Sim, então, sim. uma turma de outra volta, as cenas de dança, mesmo a cena que uma turma aparece, que é só o lábio, a voz e o quanto de sensualidade tem ali sem aparecer Sim, mas eu nada lembro, quase do corpo mas dela, eu lembro quer dizer, que como ele consegue fazer aquilo, né? sim, mas eu lembro que acima de tudo isso, o que se falava era Tarantino, que roteirista maravilhoso, Sim, né? Era sem uma época em que o dúvida. roteirista era muito valorizado. Então, só contextualizando como era E ele anos ganhou o 90. Oscar de roteiro original. Exato. Merecido, né? Merecido. Então, como fazer pra segurar esse hype enorme, né? Que foi criado com Pulp Fiction? Eu acho que o Tarantino é um herói, porque eu imagino que seria muito fácil ter fracassado depois disso. Totalmente, né? É. E ele conseguiu estar aí até hoje na crista da onda, né? Mas é muito interessante porque, assim, as pessoas estavam com uma ideia tão grandiosa no Pulp Fiction, saíram do Pulp Fiction com uma ideia tão grandiosa que muita gente recebeu o Jack Brown como uma decepção. Sim. Na época e tudo, assim, que esperavam um novo Pulp Fiction e ele foi para um caminho totalmente diferente. Eu lembro que eu revi o Jack Brown acho que umas 2 vezes além da primeira, né, do cinema no original. E na primeira eu gostei do Jack Brown e tudo, mas só não é um Pulp Fiction. Depois, revendo o Jack Brown, eu acho ele tão maravilhoso quanto, talvez, assim... É porque o Pulp Fiction eu amo muito de paixão, mas o Jack Brown eu acho que ele é perfeito de uma outra maneira, sendo outra coisa. Eu acho os 3 primeiros filmes dele excelentes, assim. Uhum. Estão entre os meus filmes favoritos, os 3 primeiros. Polêmica. Qual é o seu filme menos favorito? Menos favorito? Tem 2 que eu não gosto, que o Bill 2 e o Django. Olha... O meu é Oito Odiados. O que você menos Que gosta? eu menos gosto. Entendi. Eu gosto de... Todos eu consigo ver algo positivo, até os Oito Odiados também. É que o Oito Odiados eu acho que é um filme que mostra pra mim um Tarantino já um pouco cansado. Talvez do ele tenha cinema que ele escolhido tava fazendo. a forma errada, né? É. Ele já tinha feito algo Lembra muito Cães de parecido, Aluguel. Lembra muito, exatamente.
E, de certa forma, apesar de que eu acho que tem um trabalho visual mais elaborado e tudo, mas de certa forma é um filme mais acomodado, né? Tem quem diga que foi tipo o Fellini, o 8,5 dele, porque ele estaria num momento de bloqueio criativo. Então, mas aí no bloqueio criativo o Fellini fez um uma obra-prima. 8,5. E o Tarantino fez um 8. dos mais fracos. Enfim, mas eu tô com o Michel. Os que eu gosto menos, eu não gosto tanto também dos 8 Odiados, mas o Django eu não gosto, acho fraco. E o Kill Bill 2 eu acho que é o que eu menos gosto, porque eu amo muito o primeiro e acho que o segundo é meio retrocesso em relação a trazer essas coisas das referências para a maneira de filmar, para as escolhas deles cinematográficas. E fica meio... Eu revi os dois Kill Bill no fim de semana, o 2 tem boa parte bem monótona. A parte lá de treinamentos, aquela coisa... Não orientais, mas o treinamento orientais eu acho bem chato. Isso que eu queria saber O que eu agora. menos gosto é o Django também. É o Django, mas eu lembro também disso que o Chico falou, que eu lembro que o Jack Brown foi recebido, não digo com uma frieza, mas com uma pontinha de decepção pela crítica. Não sei se agora, vendo, né, de uma outra perspectiva, depois de uma filmografia mais consolidada, mas eu lembro que tinha essa coisa dessa expectativa versus realidade do pós-Pulp Fiction. Eu lembro que teve uma ali... Muitos consideram hoje o melhor filme dele. Até Exato, somente aqueles mas que eu lembro... gostam de esnobar os filmes mais pops, né? Aí Mas vão eu lá lembro em Jack Brown. de ler algumas críticas pós, né, da coisa, falando dessa coisa da expectativa e tal, e que tinha... E o favorito, qual é? É difícil, viu? Gente, é difícil, porque, ó, eu adoro Pulp Fiction, eu adoro Kill Bill Volume 1, eu adoro Jack Brown. Eu preciso ver o Bastardos Inglórios de novo, eu gosto muito, mas eu não sei se eu gosto tanto quanto esses outros, mas enfim. Já contei que eu saí do cinema Bastardos Inglórios e tava pegando fogo no shopping. Sério? Caramba. E você tava na Alemanha, não? Não, eu estava aqui em São Paulo mesmo e saí do cinema e quando eu saí da sala tava uma correria, tocando, Que sirene, isso? pedindo pra sair, todo mundo do shopping, o shopping foi evacuado porque tava pegando fogo. Era Xoxana. Mas não foi alarme falso, mas foi um incêndiozinho pequenininho. Que isso? Primeiro o shopping tava aberto de novo, mas foi engraçado. Mas também é Pulp Fiction. O meu também é Pulp Fiction. Ah, tá, Pulp Fiction, né, não tem como fugir, quer falar, não mas fala, é tranquilo. o Kill Bill 1, eu acho que Kill Bill é o 1. meu favorito. Vamos começar a falar então sobre Era Uma Vez em Hollywood. É bom, né, que a gente já tá aqui há meia hora falando. Tarantino, Mas tá bom o papo. Tarantino precisava de Precisa, com um certeza. especial, né? Concordo. Vamos pra sinopse, então. A história do brutal assassinato de Sharon Tate por Charles Manson e sua turma. Não é disso que o filme trata. Nossa. A nova fantasia tarantinesca é sobre a Hollywood de 1969. A Hollywood das mansões e festas na piscina, dos astros em decadência e dos em ascensão. É sobre hippies, sobre atores e dublês, sobre cinema, e no meio disso tudo tem também Sharon Tate e família Manson. Thiago Faria. Então, é muito boa essa sinopse. Pra mim, a Michel. melhor né? sinopse da Deu pra ver que história teve um Muito bom, trabalho hein? ali, Muito bom. da um engenho. Michelolândia. Achei incrível, porque teve plot twist. Thiago. Teve. Maravilha. Quem não achava que era um filme sobre o assassinato de Sharon Ele Tate? fez uma Mas sinopse mas- de Tarantino. E é. né? E não é. E não Mas é. a história principal E é talvez sobre isso. seja. Ou é o quê? O que será? Eu gostei da sua sinopse, Michel, porque eu acho que é um filme com muitos filmes dentro. Não à toa o Tarantino fez essa referência aos épicos do Sérgio Leone, né? Era Estão uma vez mais no que Oeste, explícitas era uma no vez em Nova filme. York. Então, e o cinema tem essa tradição do filme Era Uma Vez em Tóquio, né? do Ozu. Então você tem, quando um diretor usa esse recurso faz referência a um épico, você espera um filme muito amplo. E esse é um filme muito amplo mesmo. Ele trata de um período que é muito importante para o cinema do século XX, que é essa transição do fim dos anos 60, em que os grandes estúdios americanos estavam em decadência, à procura de uma saída, e essa saída estava vindo de uma geração jovem que não sabia muito bem para onde ir. A nova Hollywood, né? Exatamente, era justo nesse período. O Tarantino filma esse momento, tenta filmar esse momento, também tenta filmar a família Manson e o assassinato da Sharon Tate, que foi um caso ali que para muita gente representou o fim desse sonho hippie, o fim dos anos 60, e também ele
tenta fazer uma grande homenagem ao cinema como era produzido nos anos 60, com todo aquele engenho, todas aquelas grandes equipes, um trabalho de uma linha de montagem que funcionava muito bem. Então, é um filme com, sei lá, 5 grandes intenções ali dentro, né? Tem muita coisa sendo feita. Cris, e você? Era uma vez em Hollywood. Era uma vez em Hollywood. Você se sentiu lá nos anos fim dos 60, começo dos 70? Olha, pra mim a coisa mais legal do filme, fora toda a forma que ele trata, né, a reconstituição, a coisa de época e tal, é o bromance de 2 atores que acho que nunca tinham se encontrado numa produção, né? Não fiquei pensando, acho que eles nunca tinham se encontrado. Acho que não existia Leonardo cachê pra DiCaprio e isso. Brad Pitt. Exatamente. Acho que era nem a Marvel conseguiu aí essa façanha. E pra mim, gente, é o mais interessante, assim, não sei. Eu acho que E o bromance é a maior das histórias, né? que é a maior das histórias. Eu acho que eles estão engraçados e, assim, não sei, eu gosto muito da relação deles na tela e essa coisa de pensar no Brad Pitt como um sub do DiCaprio, é tudo muito, muito curioso, né? E pra mim a parte mais gostosa do filme é essas intervenções dos dois, a canastrice dos dois, é a coisa que eu mais gosto no filme. E você, Chico? Quando chegou a notícia de que ele ia fazer um filme que ia tratar do assassinato da Sharon Tate, eu fiquei bem com a pulga atrás da orelha. Primeiro porque eu já estava 2 filmes sem gostar muito do Tarantino. Depois, porque Tarantino com o humor que ele tem, com essa coisa do sarcasmo que ele tem, de ter que ser engraçado, de ter que ser ácido, ele vai falar do assassinato da mulher, o que é que ele vai fazer, né? Eu ficava pensando, como é que ele vai conseguir tratar desse tema que é tão delicado, né, dentro desse cinema dele. E ele me surpreendeu completamente, porque ele foi para um lado que eu não esperava que ele fosse, apesar de todas as pistas ao longo desses anos, né? Mas eu achei que no final ele fez uma homenagem tão bonita, não só a Sharon Tate em si, que eu acho que tem uma homenagem muito literal a Sharon Tate ali, que enfim, nem era uma grande figura da história do cinema, até porque nunca ela foi. tava começando e tal. a se fincar ali, né? Mas muito ao cinema, a cinefilia, sabe? Tem a cena, essa não é spoiler, eu acho, né? A cena em que ela vai ao cinema pra ver um filme dela e ela vê as pessoas rindo, se divertindo do filme dela, eu acho linda, acho incrível, generosa com a personagem, com a mulher, com a figura e tal. E a maneira como ele conduz o filme a partir dali para um desfecho, para mim, foi bem inesperado, mas que faz todo sentido, eu acho, dentro da proposta do filme e da proposta tarantinesca do título do projeto. Eu acho que ele fez de uma maneira muito bonita. Eu achei que foi uma grande homenagem, na verdade, a Hollywood, ao cinema e a Sharon Tate. Eu também acho bem legal essa ideia da cena com a Sharon Tate no cinema e reagindo às reações do público. Mas eu também tô com a Cris, que eu acho que de tudo o mais saboroso é como o Tarantino nos apresenta a Hollywood do fim daquela década, a partir daqueles 2 personagens, do Brad Pitt e do Leonardo DiCaprio, e como se você conseguisse entender o baixo clero de Hollywood, como funcionava, porque o DiCaprio faz um ator que já esteve... Já deu, né? Já deu, digamos assim, né? Um ex-ator em atividade, digamos assim, que tá ali só... A frase favorita do Michel. Eu adoro essa frase, roubada do futebol. E você vai descobrindo os meandros, as questões de ego, mesmo entre o baixo clero, as disputas, o quanto... Os traumas, né? O quanto um dublê cria uma amizade vai além eu acho engraçado que assim, né, o o personagem do DiCaprio tá lá sofrendo com a fama tá acabando, tendo problemas de autoestima e tal, e o personagem do Brad Pitt que é mais que acaba em barranco, né? Tá ganhando dele e tal, vamos resolvendo aí que tudo bem. E aí isso cria uma dinâmica interessante entre os dois, assim. Que o mais poderoso, por mais que já não vive os seus momentos mais dourados,
sofre, enquanto que o mais simples está sempre ali curtindo a vida. E aí e tudo bem. o mundo hippie margeando a vida dele até que finalmente entra. Então, e essa ideia de, tirando os dois personagens, que todos os outros personagens são verídicos, ou quase todos os que tem falas mais importantes são verídicos. Quer dizer, ele conseguiu construir, criou 2 personagens para ser a mola propulsora e o restante tá tudo ali em volta de pessoas de carne e osso, e como ele consegue amarrar muito bem o roteirista, né, Tarantino, tão elogiável nessa forma de trazer Hollywood pra gente no estilo Tarantino, mas de maneira tão rica. Isso eu acho que é o que mais me delicia, as filmagens, a filmagem no Velho Oeste, o tempo que o Tarantino dá para cenas, né? Sempre ele é mestre nisso. Eu ficava ali viajando, nem lembrava mais qual que era a trama, porque o interessante estava como ele estava acontecendo aquela cena. Esse negócio de falar do tempo, eu acho interessante porque para mim uma das viradas do cinema do Tarantino dos últimos anos foi a morte da Sally Mank, que era a editora dele desde do Cães de Aluguel, e que ela morre logo depois do Bastardos Inglórios. E para mim é justamente quando cai um pouco o cinema dele, para mim fica um pouco menos interessante. Que eu acho que ela realmente conseguia traduzir, conseguia organizar a loucura dele, na verdade. Porque ele é muito caótico. Imagina o que deve ser editar um filme do Tarantino. Deve ser uma loucura. Eu acho que ela conseguia dar uma ordem e tal. E eu acho que no Django e no Oito Odiados, acho que a montagem deixa um pouco a desejar pra mim, porque eu acho que os filmes ficam um pouco enfadonhos mesmo, e que os filmes de Tarantino, por mais verborrágicos e mais elementos que tivessem, eu acho que tinha eram tudo muito, muito bem organizado, as coisas duravam o que tinham que durar, se esticavam quando precisavam, tal. Pra mim deu uma queda muito grande. E no Era Uma Vez em Hollywood, eu comecei achando que ainda continuava naquela pegada, mas eu acho que depois o filme se organiza de uma maneira que pra mim é o filme mais bem editado realmente dele nos últimos tempos. Eu acho que ele tudo que tem que... Todas as cenas que tem que durar mais, elas são justificadas, elas merecem durar mais mesmo. E a maneira como a trama é organizada, as histórias, as micro-histórias são organizadas, eu gosto muito. Então, para mim, é o filme que tem mais esse retorno a uma montagem mais clássica do Tarantino. E você, Thiago, achou ele em algum momento enfadonho? 2h40, é bem longo. Não, achei bem envolvente. E aí eu concordo com a Cris e com o que você falou, Michel, que foi uma boa sacada do Tarantino ter estruturado o filme como um buddy movie, né? Como um filme que fica dependendo daqueles 2 personagens, e como os atores estão muito bem, tanto o DiCaprio quanto o Brad Pitt, e os personagens são bem construídos, como o representante do baixo clero, como você falou, de baixo clero de Hollywood, o espectador é levado por eles para conhecer o que seria esse mundo do cinema dos anos 60, de Los Angeles daquela época. Bela ideia do Tarantino, porque isso torna o filme mais acessível, mais popular, cria um contato maior com o público e permite que ele faça uma série de outras coisas que ele queria fazer no projeto, por exemplo, mostrar essa transição de uma Hollywood antiga para uma que estava surgindo, mostrar os hippies se transformando também, enfim, tudo isso que ele queria fazer, ele faz sem que pareça algo muito didático, algo muito pensado, já que a trama está ali transcorrendo suavemente. Então, bela estratégia do Tarantino. O que eu acho curioso é como um super diretor como o Tarantino decidiu homenagear Hollywood falando dos dublês, dos atores decadentes, das equipes técnicas, de quem faz o engenho de Hollywood. Faz acontecer, né? E não dos gênios do cinema, mas dos operários ali da indústria, né? Então, o que eu acho que é bem legal nesse filme, que mostra o Tarantino numa outra fase, talvez da vida, até essa maneira de ver o cinema com um pouco mais de humildade, né? O cinema como uma indústria, como uma linha de montagem, e como isso pode ser bonito também. Então, isso me surpreendeu no filme. Mas eu não acho que tem muito a ver também com o que ele sempre gostou, que era dos filmes B,
sabe, em vez dos grandes clássicos, ele sempre mirou nos filmes B, nos filmes alternativos, nos exploitation. Eu acho que talvez seja uma outra leitura não, mas assim, ele virou um pouco a chave para os personagens secundários, em vez de, sabe? Mas é que eu sempre vi no Tarantino um culto à figura dos diretores. E nesse filme eu acho que os diretores estão até ausentes, né? Tem um diretor do filme que o DiCaprio faz, é um diretor X, o Polanski é quase uma figura cômica, né? Um baixinho mitológico, de longe, extravagante, aparece, né? Enfim, não tem os diretores geniais, Sim, né? Não tem. O filme está muito ali focando nos trabalhadores da indústria. Isso é diferente. Nos atores não como estrelas, mas como, né, pessoas que têm que pagar os boletos. Artesãos, ali nos boletos. E isso é interessante. Tem um outro aspecto no filme, que aí eu acho que é o que o Tarantino tenta fazer como uma análise daquele período, como ele vê aquela época, que aí eu acho que o filme pode ser discutido de outras maneiras, né? Não é tão simples quanto parece. Não é só uma homenagem, é a maneira como ele está homenageando, como ele está vendo, e aí traz uma série de discussões que podem ser boas. Por exemplo, eu li um artigo que saiu no New Yorker que diz que o Tarantino se revelou com esse filme um diretor muito conservador, porque parece que nesse filme ele está fazendo um elogio a essa Hollywood que acabou e que parece que por ele essa Hollywood continuaria, não acabaria. E o que acontece é que teve uma mudança muito grande que, em muitos aspectos, foi muito positiva, né? Revelou muitos nomes que se tornaram nomes muito importantes para o cinema. Revelou a geração do Coppola, a geração do George Lucas, do Spielberg e tudo mais. E a própria indústria, ela se renovou depois, né? Ela criou os blockbusters, ela virou uma potência novamente. Hoje, quando você pega um filme da Marvel, tem toda uma linha de montagem, tem vários técnicos, profissionais. Então, isso que existia na velha Hollywood, hoje, de certa forma, temos também, né? De outra maneira. Então, é interessante pensar nisso. O Tarantino se ressente um pouco do que aconteceu com Hollywood. É que eu senti uma ponta disso no filme, sim. Senti. Principalmente como ele vê os hippies no filme. Porque os hippies são vistos como a escória do mundo, né? Eu achei interessante esse ponto de vista. Que ele precisava começar a colocar isso como vilões de uma história que termina depois como a gente conhece, né? A história. Conhece a história verídica, digamos assim. Entendi. Porque eu tava lendo depois um pouco sobre a família Charles Manson e tudo mais, e era isso. Como foi muito antes que ele começou a criar toda a estrutura do que se tornou depois a fazenda, sei lá como é que podemos chamar, e os crimes e tudo mais. Eu acho que ele precisou, até pra história casar, transformar os hippies nos ripongos que ele usa ali, né? Todos ligados ao submundo de alguma forma. Mas talvez tenha a ver com o que você está falando, mas eu achei que é muito mais uma visão mais saudosista do que uma visão conservadora da Hollywood antiga. Eu concordo. Eu acho que em duas coisas. Eu concordo é ótimo. Eu concordo com essa coisa. Eu acho que é mais saudosista do que... Qual foi o verbo que você usou? Conservador e tal. Não é um verbo, mas enfim. Mas eu também acho que isso, e eu acho que isso ele fez a vida inteira. Os filmes dele, apesar de trazerem coisas novas de linguagem, sempre foram filmes muito nostálgicos, eu acho. Ele sempre teve essa coisa. Sempre nostalgia como uma das essa coisa dele, né? Essa virada dos anos 60 para os 70, eu acho que é a época favorita dele, enfim. E a outra coisa já esqueci que eu ia falar. Mas... Não, mas é porque eu trouxe essa discussão porque eu acho que o filme acaba provocando esse tipo de interpretação, porque eu não vejo o Tarantino como um diretor conservador. Acho que o cinema dele é muito moderno, até muitos dizem que é o símbolo do cinema pós-moderno, né, por trazer misturar várias imagens de períodos diferentes, enfim. E dentro do filme eu acho que ele é um filme que não é construído de uma maneira muito linear. Tem tempos diferentes, tem cenas que têm durações que umas cenas são muito mais longas que outras. Enfim, ele é um filme que não tem uma simetria ali dentro e por isso ele não é um filme tão que remete a essa Hollywood clássica e tudo mais. Mas o que eu acho curioso é como ele acaba
vira um cinema que parece um pouco fora de moda pro período em que a gente está vivendo. Na maneira como ele trata, como disse a Cris, as figuras femininas, na maneira como ele trata os hippies, eu me incomodei um pouco com isso, porque eu vi uma generalização grosseira. Se você pensa de uma maneira histórica, é grosseiro. Super. Porque existiam os hippies assassinos da família Manson, mas não eles era eram só uma isso, exceção, né? e os hippies significaram N outras coisas, né, na cultura americana. Então, Woodstock foi naquela época não dá ali. pra você tratar os Foi hippies daquele Naquele como ano, a inclusive. semente do mal É. e tudo mais. E ele é grosseiro a simplificação, né? Então, eu não acho. Sabe por quê? Porque eu não acho que ele trata aqueles personagens como hippies, mas como fanáticos. Eu acho que ele É porque os que eram personagens. hippies, mas Não, ok. é porque isso tá muito na boca dos personagens do DiCaprio e do Brad Pitt, né? Que eles tratam os hippies como um Mas- mal, né? Mas você não acha que era uma visão que se tinha na época, ainda Ah, mais é as possível. pessoas que trabalhavam em Possível, Hollywood? Sim, possível. é possível. De uma É possível. mansão que vem um bando de hippie Ai- fumar maconha na minha casa, quer dizer... E fora que eles eram. Que a fazenda era o lugar onde eles filmavam antes e tal. Então eu acho que era uma visão preconceituosa rasteira ali. Mas eu não acho que ele estava falando sobre os hippies. Não sei, eu não vi assim, realmente. Eu acho que, aliás, a parte mais arrastada do filme. Eu acho que o filme é longo demais, ele poderia ser mais curto. Eu acho que isso até é meio clichê de fazer esse tipo de comentário num filme que tem mais de 2 horas. Mas eu acho que tem uma bela de uma barrigada que até é desnecessária, porque se você quer fazer generalização dos hippies ou como fanáticos, você conseguir encurtar o caminho e dar pra ter a mesma mensagem. Claro que Mas você acha arrastada aquela cena do Brad Pitt na fazenda? eu É isso? acho. Então, eu gosto muito. Me cansa. É sério. Muito, me Não, cansa. eu entendo, porque ela E tem me um cansa tempo desde diferente. antes. Desde a Mas é carona. que o que eu vejo é que o Tarantino tenta levar para esse filme o que ele fez no Bastardos Inglórios, que é usar o cinema como uma maneira de fazer uma vingança artística, pessoal, contra um fato histórico que ocorreu. X. Enfim, resumindo bem, seria isso. Só que aí o Tarantino tá, nesse filme especificamente, ele não tá tratando de um inimigo abstrato e que é um inimigo claro que todos nós odiamos, que seria o nazismo, né? No caso do Bastardos Inglórios. Nesse caso ele tá tratando dos hippies, tá tratando da Sharon Tate, tá tratando do cinema hollywoodiano, se transformando nos anos 60. Então são temas e personagens que estão muito mais próximos da gente. Então por isso eu acho que é um pouco mais delicado que ele está fazendo nesse filme, essa vingança via arte, via cinema, acho um pouco mais discutível. Acho que dá para discutir. Não que... Claro, você pode aceitar o que ele está fazendo e o Tarantino faz o que quiser, o cinema é dele, o filme é dele e faça o que quiser. Mas eu acho que traz mais para próximo, traz mais para perto da nossa realidade e por isso se torna um pouco mais delicado. Pelo menos para mim, eu senti um pouco... Não foi um incômodo, mas eu sabia que o Tarantino ia me levar para esse lugar, para esse ponto onde ele levou no filme, mas eu saí do cinema me perguntando se era correto o que ele fez, sabe? Se não foi longe demais na brincadeira dele. Entendi. Eu Mas me perguntei você isso. acha... Mas você acha que a sua dúvida foi se ele banalizou a questão? Porque Se pra mim... ele tomou como só uma parte do desejo de vingança pessoal dele que ele cria nos filmes históricos Eu que tenho uma ele faz. segunda leitura parecida de um outro tema do filme. Aí eu vou até pedir pra Cris falar um pouco. Cris, você acha que brincar do jeito Tarantino de ser com um crime tão hediondo vale? Olha, o primeiro pensamento que eu tive foi um pouco parecido com o do Chico. Eu falei assim, gente, como é que ele vai conseguir chegar nesse né, tratar esse tema e, né, desse jeito, quando ele anunciou o projeto. Depois, quando eu fui ver o filme, eu até esqueci que tinha isso, porque o filme começa com um body movie. Viajar muitas coisas. Com essa coisa que a gente tava falando, assim, né, da Hollywood antiga. de vez em quando ele lembra, né, que tem alguma exato, coisa. aí você lê, Sharon Tate, ai meu Deus, ali. E essa coisa acho que a graça de você ter 2 atores muito consagrados fazendo esse papel de carregadores de piano e tal, e aí eu fiquei muito presa nisso. E é mais no ato mais final que você fica apegado a isso, né? E a gente estava vendo que ele tentou reconstituir tudo nos mínimos detalhes, assim, certinho, né? Então você fica, e agora? E vai, e não vai, e vai pra lá.
E aí ele acaba indo pra uma linha tarantinesca mesmo, Sim. né? Então, acho que fica ao gosto do freguês, assim. Eu até acho que ele se saiu melhor do que eu esperava. Mas, realmente, pode ter o que será que o Polanski achou disso? Então, eu me perguntei isso também. Nossa, foi a primeira pergunta que eu fiz. Eu saí da sessão e fiz essa pergunta. O que será que o Polanski achou disso? Quando eu Queria muito Quando eu saber. esperava cena pós-crédito, eu fiquei pensando nisso. pra falar a Porque verdade pra você. não é um caso complicado, né? simples, é um É, caso muito dramático, Então, muito pra horrível. mim- pra mim- Conta Um massacre vocês. Eu de também acho. 4 pessoas, enfim, acharam até que estava grávida de 8 meses. Foi um caso que marcou É, Cara, então. eu- a América me nos incomodou anos... muito. Olha, no século XX. vocês falando, eu entendi o incômodo de vocês totalmente, entendi. E não me incomoda o fim. Mas pra mim é diferente. Como é antes do fim. Pra mim é diferente, porque assim, começou a reta final do filme, eu tava sofrendo já. Meu Deus, o que ele vai fazer? que vem aí, Pelo né? amor de Deus. E tal. E Eu aí tinha eu esquecido. acho... Aí, na hora que eu comecei a lembrar, eu também comecei a ficar E meio aí eu tensa. acho que ele vai... Pra mim, o filme é muito generoso. Eu Tá, acho, Chico, eu concordo. Eu enxergo como, sabe, eu enxergo como um cara que cresceu, que talvez antigamente, ele há 10 anos, há 20 anos, ele fosse fazer uma coisa totalmente diferente, não sei exatamente o que, mas uma coisa totalmente diferente. Só que agora ele fala assim, eu não preciso ser fiel a nada, eu não preciso... E assim, eu não tô banalizando o negócio, eu tô indo para um outro caminho. Eu acho que ele buscou uma coisa mais bonita mesmo, assim. Eu entendo tudo isso. Eu não imaginava algo muito diferente. Eu imaginava. Eu pelo Não sei Quentin o que Tarantino, por ter revisto Kill Bill um dia antes, eu imaginava algo diferente, mas eu acho que pesa um pouco além do que devia num caso tão forte, tão agressivo como foi o caso na vida real e como a coisa se desenrola no final. Eu acho que não orna com a homenagem de cinema que ele tinha feito, sei lá, meia hora antes no mesmo filme. É Mas muito ousado, né? Eu acho demais muito pro meu ousado. gosto, né? Então, Gente, por isso não. eu concordo com a Cris. É o Mas gosto do deliciosa. freguês. Eu fiquei, eu fico Eu um acho, é o pouco- gosto do freguês. Você eu vai. fico um pouco você... receosa de dizer que eu fiquei fica 100% nervoso. incomodada. Não sei, assim, porque ao mesmo tempo ele é isso que o Chico falou também, existe uma reverência, assim, eu acho que tem uma coisa, assim, de falar que os trabalhadores do cinema salvaram a estrela, né, tanto que, enfim, tô dando spoiler já agora, tem um reconhecimento ali no final, né. Pois Tem é porque tem a homenagem e tem o antes, como disse o Michel, não é só a homenagem, tem quase meia hora ali de muitas coisas acontecendo, né? Uma das coisas, talvez a que mais tenha me incomodado, eu não vou dar spoiler porque não é exatamente final, mas quando os seguidores do Charles Manson estão chegando na mansão e logo depois na vida real teve o assassinato e foi horrível, enfim, um massacre ali. Leiam sobre como foi. Enfim. Pouco antes, dentro do carro, tem um diálogo ali entre eles, que é o estilo diálogo do Tarantino Cães Aluguel. E eles estão conversando sobre o personagem do DiCaprio, que não é um personagem que existe, é um personagem inventado. E é um diálogo super num tom cômico. Aquilo me incomodou demais. Demais. Não sei, eu fiquei arrepiado. Eu falei, não faz isso, não pode. Eu entendo que ele pode. Ele faz o que ele quiser. E a gente que sinta o que a gente quiser. Mas eu me senti mal. Me senti mal. Eu achei que tá mexendo com algo que não é pra assim, mexer. Mas ele tem uma questão ética ali no cinema. Ele não tava mexendo naquele momento porque aquele personagem não existe. Existe, eles tá têm os fora nomes de deles. Coisa. Não, aquele personagem do DiCaprio. Não, Então ele estava falando sobre um personagem hips, sim. fictício. Olha, que aquela não coisa, sei. Eu acho delicioso assistir o que acontece. Uhum. É uma delícia. Mas quando eu paro um segundo pra pensar, eu falo... Não. Entendeu? Gosto de ver, vou rever, vou gostar, continuo achando... Não. Então, eu não sei se é porque eu tenho isso aí eu acho que tem tudo a ver. Essa experiência minha de quadrinhos, de sempre trabalhar com realidades paralelas, de sempre entender que, sei lá, linhas de tempo diferentes, uma coisa que determina uma mudança e que as coisas se organizam a partir dessa mudança e tal. Isso sempre foi um negócio, desde de criança eu leio essas histórias. Então, pra mim, foi muito tranquilo, assim, aceitar aquele final. Tanto é que quando terminou, eu disse assim, não é possível
que coisa maravilhosa que ele fez. Nossa, eu fiquei tão feliz, me deu um calor no coração, vamos dizer assim. E dá pra dizer também que ele usa um recurso ali de ficção, que o personagem do Brad Pitt, ele usa uma substância que faz com que a realidade fique distorcida. Então, o filme... Hilário, o filme Exato. tem essas brincadeiras ali dentro, mas eu acho que ele radicalizou o cinema dele. Nessa história de brincar com a realidade. Talvez ele não tenha medido o quanto ele radicalizou. E aí é isso que o Cris falou. Alguns vão embarcar, outros não, outros vão ficar pensando no que o Polanski vai achar depois de assistir Até agora, filme. perguntando. Enfim, eu tô me perguntando também, eu queria saber. Isso, olha. Mas até esse final, que eu acho que é o mais controverso mesmo, eu vi um Tem filme... outra controvérsia, mas fala Eu primeiro vi um isso aí. filme mais... de um Já Tarantino sei até mais tranquilo com o próprio cinema, Eu acho. filmando muito bem, no controle do que ele sabe fazer. Usando o que ele sempre usa de né? Sem muito truque. Mas usando o que ele usa bem, sempre bem. E, né? e sem muito aquela vontade de se exibir a cada plano. Então ele tá um pouco não, mais solto. Isso que eu ia eu achei falar. E interessante. nisso eu acho ele realmente mais maduro. Eu acho ele muito mais maduro. Eu não preciso desses truquinhos. Todas Porque, as horas, se bem né? que você pode entender também o final como um truque também, enfim, X. Mas esses truques que sempre foram marca dele e que a gente não se incomodava porque era muito bem encaixado tudo. Mas era um dispositivo muito mais simples, assim, de você atrair a atenção. Mas eu vejo um cineasta mais maduro. Voltando só para aquela cena que você falou lá da Fazenda, era uma outra cena que eu tinha um pouco de medo do que ele ia fazer ali, entendeu? E eu acho que ele faz de uma maneira tarantinesca, né? Eu acho que ele segue, cria um suspense que ele vai administrando de uma outra maneira, de uma maneira fora do comum para os outros cineastas, para outros cinemas, mas para ele faz todo sentido. Tem a revelação do filme, né? A revelação não, o comeback do filme, que é a Dakota Fanning. Sim. E eu gostei muito da sequência toda. E tem aquele tempo longo, que sempre tem aquela cena gigante do filme Tarantino. Acho que era essa nesse filme. Eu gostei muito. E a polêmica Bruce Lee? Então, quando eu vi, eu fiquei pensando... Quem não viu ainda, acho que já deve, todo mundo que tá ouvindo deve ter visto, mas tem o Bruce Lee no filme, numa A filha cena. do Bruce Lee reclamou. E não só, como outras pessoas que conhecem o Bruce Lee, dizendo que aquele tom arrogante não era o Bruce Lee. E o Tarantino afirma que é o Bruce Lee. Ele falou? Ele deu entrevista, falou que leu a biografia sobre ele e tá... E ele é arrogante, sim. A frase Não, que ele gente. usa é a frase que ele retirou da biografia e Sério? acha bom, Não, o que eu tinha Eu percebido no achei filme super engraçado é que aquela tirando cena. o Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio, todos os outros personagens são meio caricatos no filme, né? São um pouco cômicos. O Polanski é super cômico, o Bruce Lee também. Mas o Polanski é quase um coadjuvante. O Polanski é só uma figura vestida de Polanski ali, né? Enfim, Acho um personagem menos interessante. Não, acho que é proposital, acho que ele não quis. mas realmente, colocar pra quem ali, né? quiser encontrar o que a Cris falou, do Tarantino misógino, racista e machão, vai encontrar. garoto, vai encontrar nesse filme, porque realmente a maneira como ele trata as personagens femininas também é um pouco discutível, né? Ah, sim, claro. A própria Sharon Menina de Tate é shortinho, idealizada, com closes gigantescos. enfim. né? Não sei. Mas ele sempre fez essas coisas, né? Gente, Ao gosto do freguês. Eu, sinceramente, não me Não incomodei vejo com problema isso. também, não vejo. Eu acho que ele, Faz parte do ele cinema tem dele. uma coisa de retratar a época ali, Sim, de sim. visual. Não achei que era um problema, não. Eu acho assim, ele mira em algumas coisas que talvez sejam um pouco discutíveis, mas pra mim ele administrou tudo muito bem, assim. Eu não acho que ele passou do ponto. Eu entendo quando vocês ficam incomodados, mas não sei, eu acho que ele foi pra uma solução tão... Não só a solução do final do filme, mas as soluções dele ao longo do filme eu achei tão... tranquilas. Até o Bruce Lee. Não, o Bruce Lee, eu achei que virou um personagem cômico, né? Eu achei boba a cena. Acho que pra mim. sem dúvida, mas total- é divertida, mas é boba. Não, mas eu nem achei Não tão precisava, pra divertida. falar a verdade. Não precisava. Por que ele fez aquilo? Foi tão gratuito. Eu achei bobo mesmo. É. E acho interessante. Interessante não, acho justificável. É pra linkar com uma ter piada que ficado- começa antes dele não estar empregado naquele filme.
Corta, pode cortar Mas tudo um aquilo pouco ali. também pra compor o personagem do Brad Pitt, né? Porque Sim, tem a pra ajudar. luta Eu dos acho, dois porque e tudo mais. Porque o DiCaprio claramente é muito mais protagonista. O do Brad Pitt é protagonista também, mas é um protagonista mais segundo escalão. Ele parece Mais muito dublê menos. do outro. Ele é dublê, afinal de contas. Mas eu acho que foi uma cena meio boba, assim. Não precisava mesmo. Pra mim não fedeu nem Não cheirou. faz Mas, mal, mas não Michel, faz bem. dito isso, eu acho que ele compõe muito bem os personagens, tanto do DiCaprio quanto Sim, do Brad Pitt. Super. São personagens que tem uma história ali. Ricos. O do Brad Pitt tem até um mistério sobre o passado dele, o que ele fez ou deixou de fazer. Aham. E o filme vai compondo esses personagens. E É mais ou menos. flashbacks só pra Exato, deixar mais um é mais ou gostinho, menos né? o que eu lembro do Jack Brown, como ele fez os personagens do Jack Brown. Tem uma densidade nos personagens que não é tão comum pra um filme do Tarantino, eu acho. Não, também acho. Eu acho que eu fiquei um pouco incomodado no começo da interpretação do DiCaprio, achando, tá meio over, tá meio não sei o que lá, mas eu acho que depois ele dá uma densidade pro personagem, justifica todas o suposto overacting que eu tava achando que não era, eu acho. Tem cenas maravilhosas depois, eu acho muito legal. O DiCaprio tá cotado pro Oscar. Pra concorrer ao acho Oscar. O merecido. DiCaprio, o Brad Pitt também está cotado. E, o E Tarantino, como é o obviamente. nome da atriz Mirim que certamente será indicada ao Prêmio das Atrizes Mirins Eu não de sei se ela- 2019? Ela é muito boa, não sei. Vou pesquisar aqui. Cris adorou a menina, né? Ela é maravilhosa. O Tarantino Uma das conseguiu melhores incluir cenas. uma personagem millennial nos anos 60. Eu achei essa também uma das sacadas inusitadas do diretor. Ele Totalmente. inventou a milênio dos anos 60, foi isso. É a Julia Butters. Maravilhosa. Que é uma ela. atriz mirim super dedicada, genial. Com certeza vocês vão perceber durante. Que tem a. Eu vou rolar uma piada, é boba, mas eu vou rolar. Um spoiler, né? Que ele pergunta assim: quantos anos você tem? 11, 12, né? Ela, eu tenho 8. É maravilhoso ela. Vamos Muito pro Meta boa. Varanda ou faltou alguma coisa? Thiago Faria. Então, olha que filme complicado é bom, né? Porque faz a gente ficar questionando várias coisas. Mas vai nota 7. Nota 7. Cris, eu vou dar nota 6,5. E você? Eu vou de 7. Chico? Eu vou dar nota 8. Opa! Olha... Com isso, Era Uma Vez em Hollywood ficou com 71 no Metavaranda e está convidado Tá, para tá. a festa na piscina que nós Tá vamos bem promover convidado, tá aqui com com a todos gente. os atores de Hollywood dos anos 70. Só lembrando, eu acho que esse incômodo que vocês tiveram com o filme talvez tenha sido um incômodo parecido com o que aconteceu em Cannes, que foi um filme que todo mundo tinha muita expectativa de prêmio, de indicações não existe, mas de estar lá com o ganhar comentário, prêmio, sim. e ele meio que passou em branco, literalmente nos prêmios, né? Apesar, só a cachorra lá ganhou o melhor cachorra. Dog. E Ah, mereceu. a Palm Dog. Foi ela que ganhou? Foi. Opa! É incrível, Merecido. né? Bela Cachorro, atuação. cara. Mas totalmente construída pela montagem. A atriz não era Totalmente boa, montada, né? Totalmente montada. Pra brilhar. mas eu acho que pode ter sido isso, porque eu acho que as pessoas podem ter ficado realmente incomodadas com... Sei lá, queriam ver a visão do Tarantino pra aquele episódio. Principalmente em Cannes, né? Não, eu acho mesmo. E por isso o filme não fedeu nem É cheirou. porque o Tarantino é um cara que é imprevisível. Você não sabe não sabe o que ele vai falar sobre os assuntos, não sabe qual é a opinião dele. Eu não assino um cheque em branco pro Do Tarantino. Tarantino, não. Ele é muito bom diretor, né? Habilidoso, tá lá, já fazendo filme há muito tempo, tem o domínio total da técnica, então os filmes vão ser muito bem dirigidos. Mas nessa parte do discurso, da análise da história, eu não sei o que ele Bem vai questionável, trazer. né? Bem Então, questionável sempre. não né? mesmo. eu imagino que em Cannes o filme deva ter dividido, não é um filme tão simples, eu acho. Vamos pro nosso querido puxadinho da varanda? Tem Michel. alguma coisa, Chico? Michel, você começa, porque... Eu começo? É. Eu trouxe um filme argentino do diretor Benjamin Neichat, que chama Vermelho Sol, que estreou. Sim. Deve estar estreando hoje, né? Já que estamos lançando o episódio na quinta-feira. Eu acho que ele vai ser ele é um dos diretores promissores argentinos atualmente. É o terceiro filme dele. Eu acho bem interessante o Bem Perto de Buenos Aires e o Movimento. Ele flerta sempre com
com cinema de gênero, mas com algo independente também. Então ele tem essa veia. E por mais que Vermelho Sol tenha sido um filme que nem tenha me agradado muito, eu fiquei até meio em cima do muro, acho complexo, que talvez ele, na metade final ele se perca. Ele tem algumas cenas que são tão especiais, para quem tiver visto o filme, que também está sendo lançado nos streams ao mesmo tempo, naquela sessão vitrine. A cena inicial, em que fica uma câmera mostrando a porta de uma casa e gente entrando e saindo, depois você vai descobrir, e fica ali, sei lá, 5 minutos, depois você vai descobrir o que está acontecendo naquela casa, já demonstra que tem alguém pensando o cinema de maneira além do padrão. E depois tem uma cena de uma briga no restaurante que também é impagável. Mas acho que o filme como um todo ele fica meio obtuso demais. Talvez pudesse se realizar de maneira um pouco mais simples. Hein? Queria saber a opinião dos varandeiros que tiverem assistido Vermelho Sol. Muito bem. Alguém mais, Thiago? Eu vou indicar para quem ficou curioso com a história da família Manson, que está no filme do Tarantino. Tem um podcast da Karina Longworth, que chama You Must Remember This, que é um dos podcasts mais famosos de cinema, porque ela sempre revisita um período da história do cinema, ou narra a biografia de algum ator, de alguma atriz. E nessas várias temporadas que ela já fez, ela criou uma sobre a família Manson. E ficou tão famosa essa temporada que ela destacou do podcast e criou uma série chamada You Must Remember Manson, que é essa temporada ali disponível para fazer download mais facilmente. Eu recomendo, é muito bem narrado o podcast. É uma estrutura totalmente diferente da do filme do Tarantino, porque aí sim é quase uma série de terror mesmo. Ela mostra em detalhes o que aconteceu. E aí eu acho interessante até ouvir antes de ver o filme do Tarantino, porque o Tarantino traz a versão tarantinesca e é interessante saber o que aconteceu, né? Porque foi um fato que marcou não só o cinema americano do século XX, como a América mesmo. É conhecido hoje como o momento que representou o fim dos anos 60, tratando de uma maneira mais simbólica, que eu também acho que não chega tanto, tão correto, né? Tratar, tomar um crime como algo simbólico, mas é visto assim. A população se armar com medo da segurança, né? Sim, depois do que aconteceu, quer dizer... porque foi um negócio muito chocante, né? E numa área das mais nobres dos Estados Unidos, né? Que Então, mudou o modus operandi da população americana, né? Sim, e a figura do Charles Manson é também curiosa, porque ele era um cara que queria ser artista, né? Ele queria ser músico, então o podcast mostra a trajetória dele, como ele se aproximou do Dennis Wilson, dos Beach Boys, como ele realmente ia lá bater na porta das mansões dos famosos para tentar contato e tentar entrar naquele mundo. Então, ele mostra essa série como todos esses universos se misturavam até o momento em que eles se separaram totalmente, abruptamente. Então vale muito a pena ouvir. Eu gostei muito dessa série. Eu vou passar. Você vai passar? Eu vou passar porque eu não tenho visto muitas coisas. Tá trabalhando muito, coitado. Eu tô trabalhando muito e o Thiago, tudo trabalhando muito. E você também. E eu vou dizer assim, a única coisa que eu tô fazendo é revendo todas as temporadas de RuPaul's Drag Race. Melhor programa de televisão dos últimos centenas de anos. 60 anos. 65 anos. Fantástico. Sério, eu revi Chico, é tudo isso mesmo, vou ter que ver, então. Devia estar vendo há muito tempo, porque né? Mas, eu demoro pra... Eu anoto as dicas todas do Chico, eu vou vendo aos poucos, porque eu não tenho todo esse tempo pra ver tudo junto, né? Por exemplo, recentemente eu comecei a ver o Evangelion, que é eu comecei a ver também. E eu tô achando incrível, tô quase terminando já. Tava esperando terminar pra trazer pro Puxadinho e também elogiar novamente, porque ele já apareceu aqui no podcast, mas vocês têm que assistir lá na Netflix. Eu adoro anime e esse é um dos melhores que eu já vi. É impressionante, é muito bom. O meu favorito. Então vamos para aquele momento, né? Cantinho do Ouvinte. Com o Thiago Faria. No episódio passado, para participar, entrem no blog cinemanavaranda.com. O episódio dessa semana é sobre Tarantino. A gente quer saber qual o filme preferido do Tarantino e qual é aquele filme que você não gosta.
É isso. Boas perguntas. Pode só deixar Gostei. esse comentário. O meu preferido é Kill Bill, que eu menos gosto é Os Oito Odiados e pronto. Tá justo. É isso. já. Pode até copiar o que eu falei. Tá tudo bem. A Thaís Ferreira deixou um comentário aqui no nosso blog sobre o episódio da semana passada, quer dizer, dessa semana, do iniciozinho dessa semana, em que falamos sobre No Coração do Mundo, o filme brasileiro que estreou recentemente. Ela disse o seguinte: gente, tá tudo bem com vocês? As vozes de vocês estavam num tom triste, chateado durante o episódio. Alguém notou? Tico, você vê que os nossos ouvintes se preocupam com com a a nossa gente. saúde Como é o nome dela? mental. Thaís. Thaís, é o seguinte, vou contar tudo pra vocês. Esse pessoal me fez acordar muito cedo no domingo. Era dia dos pais. A gente tinha que liberar a Cris e o Michel pra ver os pais deles, entendeu? E aí, acordei muito. Eu tava dormindo, Thaís. Eu não falei nada de errado, mas estava dormindo. Então foi isso que aconteceu. Thaís, nós Essas gravamos- gravações Eu de tô até domingo de falando manhã. do jeito que eu Nós gravamos falei, domingo às né? 9h30 da manhã. Te responde alguma coisa? Thaís, Pra ver- tem mais. Fleabag não vai ter terceira temporada e terceira temporada do The Crown só dia 17 de novembro. Mas já teve teaser hoje, não foi? Mas- Quem que é teaser? Nós queremos ver essa série logo. Como assim, Cris? Não vai ter terceira temporada? Fleabag não e The Crown só dia 17 de novembro. A Cris está em Vamos- prantos. Ah, vamos mas lá. eu tô achando bom não ter terceira temporada do Fleabag. Já deu. Cê- Resolveu bem. Você sabe resolveu que ela bem. conta Dois que ela só filmezinhos. queria fazer uma Tá bom. temporada, aí convenceram pra fazer a segunda. É isso. O pessoal da Amazon Prime tá aí no processo de convencimento, tô achando que tá difícil. Muito bem. Então ela já entendeu que Entendeu? nós Foi não domingo de estávamos manhã, tristes, nós estávamos dia meio dos mole mesmo. pais. É isso. E saiba que não é a primeira vez que a gente grava domingo de manhã, não. É. Viu? Aliás, é bem comum. Mas eu acho Não, interessante tá os bom. ouvintes já sacarem pelo tom da voz que alguma coisa tá Tá fora do acontecendo. normal. Né? É. Mas tá tudo bem, tá? Fica tranquila. Obrigado. Ela fez uma correção. Os diretores do filme, Maurílio Martins e Gabriel Martins, não são irmãos. Eu que falei, não sei de onde tirei, mas enfim. Foi uma suposição. Do Martins e Foi uma Martins? suposição. Nosso cérebro faz essas ligações, né? A gente acha que sabe tudo, não sabe, faz essas ligações idiotas e grava e tá lá no ar. Apesar A do mesmo... posteridade tá aí. e fica pra posteridade. Apesar do mesmo sobrenome, eles se conheceram na faculdade. Aliás, saiu uma matéria, eu acho que foi na Folha, sobre toda essa turma que faz os filmes lá de Minas. É legal essa matéria. E tá bem interessante, vale procurar. É isso aí. Algo mais ou... Eu acho que semana que vem tem mais. Até semana que vem? Tchau. Tchau.